Nascido em Tabatinga, interior paulista, Newton Roberto Martinez teve uma infância comum. Filho do comerciante Jerônimo Martinez e da dona de casa Laudacena Maria das Dores, Newton é o caçula de 5 irmãos. Eu fui o bebezinho, o queridinho da casa e a surpresa, porque a minha mãe também não sabia que estava grávida. Eles, quando chegaram da Espanha, tiveram muitas dificuldades, mas conseguiram vencer. E eu era a cereja do bolo lá de casa. Imagina todo mundo já com uma certa idade e um bebê para criar. Aos 6 anos, Newton começou a frequentar o grupo escolar Professor Paulista, em Tabatinga, onde ficou até os 14 anos de idade. Eu era bastante elevado na minha infância e também a minha mãe tinha uma cintazinha e o nome era Gilda, porque quando eu fazia minhas travessuras, ela pegava a Gilda e me dava uns tapinhas com carinho nas pernas, né? Bater entre aspas. Mas isso nunca me trouxe problema, porque ela fazia aquilo para me educar realmente. E a minha mãe tinha um coração de ouro. Nós tínhamos tigela na minha casa, 12, 15 tigelas, que a minha mãe punha pedaços de pão, leite, café ou leite Toddy, dependendo do que a pessoa gostasse. E de manhã sempre tinha lá 15, 20 pessoas tomando o café, as pessoas mais pobres. E isso marcou muito a minha vida, porque me lembro que quando minha mãe morreu, espontaneamente o comércio da minha cidade se encerrou a meia porta. E isso também me estimulou a entender que a gente deve ser preparado para fazer o bem para os outros. A mamãe era uma mulher de muita caridade, ela sempre nos falava. De nada vale a vida só para a gente. Nós temos que ser humildes, sejam humildes. E o Newton aprendeu isso dela, sabe? De Tabatinga, Newton se mudou para Ribeirão Preto para cursar o científico. Também em Ribeirão Preto, Newton conhece alguém muito especial. Dona Marina, a mulher que se tornaria o grande amor de sua vida, sua companheira e com quem formou sua família quando se casou em 1972. O Newton, marido, ele é uma pessoa assim que se preocupa muito comigo, ele faz tudo para o meu bem-estar, não só para mim como para os meus filhos. Então ele é uma pessoa muito ligada na família, não só na dele, como na da irmã, das sobrinhas. Ele é uma pessoa assim, ele quer arrumar tudo. Quando ele fala que ele vai fazer uma coisa, ele consegue. O esforço deu certo. Em 1961, com apenas 17 anos, o menino de Tabatinga era o mais jovem estudante a entrar na Faculdade de Medicina de Itajubá, em Minas Gerais. No ano seguinte, em 1962, se transferiu para a Faculdade de Vassouras, no Rio de Janeiro, onde se formou médico em 1973. O meu pai me ensinou trabalho. O meu pai era um homem incansável no trabalho e ensinou que a gente tem que viver para a família. Então, na minha casa nunca faltou nada. Agora, a minha mãe era a bondade. E eu me lembro uma vez que ela falou para mim o seguinte: sabe, Newton Roberto, ela me chama assim, sabe, Newton Roberto, a gente tem que ser aquela árvore boa, com bastante frutos. O que o galho faz, Newton Roberto? O galho faz este movimento, o galho se curva. Então, quanto mais poderoso, quanto mais frutos você tiver, você tem que ser mais humilde. Quer dizer, com uma palavra de uma pessoa analfabeta, ela quis dizer para mim: seja humilde, não maltrate os outros, né? Procure fazer o bem para os outros. Então eu vivia nesse meio e achei muito bonito isso. A minha formação para medicina surgiu disso, de eu ver essas coisas e de ver meu irmão. Mas a formatura não encerrou a fase de estudos do jovem médico. Ao contrário, começava ali a busca pelo aperfeiçoamento da área médica no dia a dia dos hospitais, congressos, cursos de especialização, na troca de experiência com os mais jovens, fosse como professor ou médicos e enfermeiros que integram sua equipe. O Dr. Newton, ele faz medicina por amor. Ele é uma pessoa
que tem um ânimo, eu não consigo acompanhar o ânimo que ele tem. Ele começa às 5 horas da manhã e às 8 horas da noite ele ainda tem aula de inglês, ele tem academia, ele é uma pessoa que tem uma energia e as pessoas que estão do lado dele não conseguem acompanhar. Com isso, ele me ajuda e é um pai, me orienta pessoalmente e profissionalmente. Ele tem uma relação de fácil contato com as pessoas. Ele é muito amistoso, muito agradável, muito austero, muito consciente e muito objetivo nos seus assuntos, né? O que tem que ser falado com as pessoas, com os familiares, com os pacientes, com os colegas, com os profissionais, é dito, né? Sempre da melhor forma possível e sempre com a responsabilidade que é exigida. Pessoalmente, para mim, o Dr. Newton é uma pessoa, é um grande parceiro, um grande amigo, uma pessoa que está dentro do meu coração, que é muito bom ter uma pessoa do profissionalismo dele, da competência dele ao lado, que a gente aprende a cada dia, né? A habilidade dele é impressionante, assim. O tratamento que ele tem com as pessoas que trabalham com ele é sempre o mesmo, seja médico, seja um funcionário, todas as pessoas que vêm procurá-lo, é sempre o mesmo acolhimento que ele dá. O Dr. Newton, além de um grande profissional, ele é muito humano. E eu pude vivenciar, acompanhar, ele sempre tratando seus pacientes com muita empatia. E não só os seus pacientes, todos ao seu redor, ele sempre tem um grande comprometimento e muita empatia e tem amor naquilo que ele faz. À frente da Santa Casa de Olímpia desde 1984, o Dr. Newton Martinez pôde ajudar centenas de pessoas, amigos e pacientes, independente de condições financeiras, de horários, de dias da semana. Dr. Newton, ele vive Santa Casa, né? 24 horas por dia. Eu fui, enquanto provedora, ele sempre me deu muito apoio, como ele dá para todos os provedores. Quando ele começou já a atender lá na Santa Casa, tudo, ele passou a ser médico do meu pai, depois da minha mãe. Afinal, ele é médico da nossa família. É assim, uma fidelidade que ele tem com os pacientes dele, e ele é muito carinhoso, muito atencioso. E ele passa a ser mais um amigo do que o médico. E as pessoas acabam se apaixonando por ele e mais ainda pela eficiência que ele tem, né? Pela capacidade, porque ele é um profissional de uma capacidade inegável, né? Quantas vezes eu acordava cansado, sentava na cama, a manhã falava assim, Tabatinga, vai já. Porque é muito difícil a pessoa estar com dor, está te esperando, vai já. Então a Marina também, além da minha mãe, me ensinou que é importante fazer esse tipo de atendimento para os outros. E isso então me tornou talvez um médico um pouco mais humano. Eu acho muito bonito quando eu opero com meu filho, porque eu falo assim, são duas gerações, a minha cria, né? Curando, salvando. Que na verdade a minha função é curar, independente de quem quer que seja. Olha, ele foi um paizão. Desculpa, doutor Newton, mas foi um paizão para meus filhos. Eu tive 2 filhos deficientes. E há mais de 20 anos, desde que saíram do pediatra, passaram para ele. Olha, o que eu falar é pouco, tá bom? Muito obrigada. E doutor Newton, Deus lhe pague imensamente. Olha, nunca ele falou não para uma pessoa. De quando eu convivi com ele aqui dentro do centro cirúrgico, nos postinhos, tudo, ele sempre procurou ajudar, assim, de qualquer forma, o mais rápido possível. Ele é humano, ele é igual para todos, porque eu vejo a mão de Deus nele quando ele está operando, quando ele está com os pacientes. É fascinante. Me emociona bastante, porque eu fui obrigado a acompanhar e ver um familiar meu no leito, né? E a partir desse momento você começa a perceber que você tem que tratar todo paciente como se fosse o teu familiar. E isso eu aprendi com ele. Provavelmente, o dedo de Deus está dizendo assim, você tem que ser útil à sociedade. Então não agradeçam a mim, rezem por mim para que eu continue tendo essa força, mas agradeçam a Deus. Trabalhar com o Dr. Newton não é muito fácil não, viu? Eu nunca vi meu pai reclamar. E sempre vi meu pai estudar. A gente conseguiu achar um equilíbrio
E hoje em dia nós somos assim parceiros. Ele não é médico porque ele ganha isso, não, ele é médico porque ele nasceu para ser médico, entendeu? Ele faz com amor a profissão. Eu acho que a atuação dele sempre se pautou nisso, em ajudar, em ver as coisas melhorarem, né, para todo mundo. Eu tenho muito orgulho do meu pai. A presença física dele era distante, porque ou ele estava operando ou ele estava trabalhando, às vezes ele chegava, a gente estava dormindo, às vezes ele saía, a gente estava dormindo ainda. Então, assim, eu sentia essa falta e eu não entendia isso. Assim, eu sofria, doía. Aí um dia quando eu me formei médico, e aí eu comecei a ser ausente com meu filho. Aí eu entendi. Se eu pudesse definir meu pai em uma palavra, essa palavra seria bondade. Bondade de alma, bondade de espírito, bondade com os pacientes, com a família, com os amigos. Tudo que se faz com dedicação, com vocação, com honestidade, que isso é uma característica da família Martinez, eu acredito que o sucesso venha através desses requisitos básicos aí. A política hoje, nós estamos vendo esses escândalos que existem por aí. Na verdade, ou ela foi para o bem próprio, ou para tentar impor algum tipo de ideologia. Mas a população ficou em segundo plano. Eu quero fazer com que essa nossa região realmente tenha aquilo que ela merece, porque é uma maneira de a nossa região progredir. Afinal de contas, nós vivemos aqui, nós criamos nossos filhos aqui, né? E a nossa região está subrepresentada faz um bom tempo. Então isso me levou a tomar esse tipo de atitude. E você tem que ter compromisso com a população. É isso que eu quero fazer. Humano e determinado, este é Newton Martinez, nosso pré-candidato a deputado estadual. Um homem preparado para representar Olímpia e região.